O episódio, né, especial começa falando que é a desconhecida lenda de Bardock, né, que esse especial, né, essa película, né, que não sei se dá para chamar de filme, né, que só são 20 minutos. E o primeiro, que era o pai de Bardock, que foi especial, inclusive só passou na TV lá no Japão. Não passou no cinema, né? Não foi filme, foi 40 minutos. E esse já é a metade, são 20 minutos, que fala dessa lenda, né, do Saiyajin, do Super Saiyajin. Então, o que é intrigante é essa questão de retomar aquele momento crucial, né, de Bardock contra Freeza ali, no momento em que ele tenta defender o planeta, né, Vegeta, da destruição de Freeza, e realmente naquele momento lá que ia ser tudo destruído, foi dado como se fosse uma segunda oportunidade, né, assim, como se fosse posso dizer, uma é, uma outra linha temporal, né, eu posso dizer assim, porque é como se ele voltasse a um passado, né, na verdade, é tanto que ele vai encontrar com um ancestral, né, do Freeza. Então, é naquele momento, é uma explicação bem bastante quem é da área de física que pode dizer que tem a ideia de buraco de minhoca, que ele poderia ter saído, desaparecido daquele, daquele mundo ali, naquele momento, naquela história do tempo, e voltar em uma história anterior. O mais intrigante é que é como se, no fundo, ficou claro e nítido que foi uma oportunidade, né, de ele meio que mostrar que pudesse mudar a história, né, porque que todo mundo queria, né, que o Bardock ali naquele confronto contra o Freeza, ele tivesse despertado, né, o possível Saiyajin, Super Saiyajin, e realmente ele, né, evitasse, né, a destruição do planeta Vegeta, só que realmente não conseguiu, mas esse especial, ele é de 2011, então foi dado como se fosse uma nova oportunidade, né? Criado-se dentro de todas essas possibilidades de linha temporal, e como se ele tivesse vivido essa história, né? Mesmo que é como se fosse uma história alternativa, né? Aí ele, inclusive, é bom para contar um pouco mais da história dos Saiyajins mesmo, porque ele está aí nesse passado, ele volta para o planeta Plant, que é realmente o original, o primeiro planeta que os Saiyajins realmente viveram, entendeu? Que na verdade era desses seres roxinhos, esses seres roxinhos é que realmente são os primeiros moradores, assim, eu posso assim dizer, desse planeta Plant, e os originários, moradores originários, né? Povos originários, entendeu? Todos os outros que vêm depois é porque ou quis tomar o planeta, destruir, e veio depois os próprios Saiyajins vão tomar esse planeta Plant, né, para eles, entendeu? Então, realmente, que depois, é claro, vai ter problema, e depois vão ir para o planeta Vegeta, né, como diz no outro especial. E esse é um especial do especial, é como se fosse um especial menor ainda, porque o outro era de 40 minutos. Esse daí é só de 20. É quase. É como diz, o povo, os fãs gostavam muito de Bardo, que é o Goku da história. É como se eles quisessem ver mais ação, mais histórias, né, com ele. Entendeu? Aí encontraram esse meio de alternativa de contar mais histórias. Mas no próprio especial aí diz que não é necessariamente ele é o lendário Super Saiyajin, né? Lá, né? O povo gosta os fãs, né, de Dragon Ball, e gostam. Um dos personagens que os fãs mais gostam é de Bardock, né? É à toa que o próprio desenhista atual agora do mangá de Dragon Ball, que é o Toyotaro, ele gosta, ele introduzir novamente o Bardock nas histórias do Super, nem que seja em forma de flashback. No fundo, o Bardock vai ficar sempre com essa questão de
voltar, se é que ele vai voltar mais vezes na franquia, em forma de flashback, porque assim já foi perguntado para o autor, né, ou aquele Toriyama, se ele queria realmente trazer o Bardock, se realmente deveriam renascer, reviver o Bardock, mas ele cita que não faria sentido para a atual história, né, da franquia, porque, por exemplo, como mostra na linha cronológica, né, que se convencionou que ele é derrotado, destruído, e Goku, que é o Kakaroto na época, vai para a Terra. Então, daí em diante que, né, se surgiu o Super Saiyajin com Goku e tal. E não uma história para trás, né? Então, realmente, porque realmente o povo, os fãs gostam bastante de Bardock, que sempre, torta e direita, sempre querem que, se possível, fazer um especial, uma nova aparição dele. Aí esse ser, né, do planeta Plant, né, roxinho, aí Bardock mostra que um pouco resistente, como se não quer amizade com novos povos, né, mas ele, no fundo ali, ele sabe que está em outro planeta ali e precisa, assim, como diz, às vezes se alimentar. E lá, o próprio esse ser roxinho percebe que o Bardock está assim se alimentando, então ele sempre aparece. No fundo, esses seres roxinhos, eles são muito amigáveis, na verdade, né? Eles queriam só amizade, lá, sempre só pela amizade. Já os Saiyajins são humanos, né? Do tipo humano guerreiro, então, e o do Freeza, apesar de não ser tão guerreiro, mas eles são que gostam de dominar, né? Os planetas e a galáxia. Então, eles sempre vão ser os protagonistas e vilões da história. Esses são praticamente figurantes, esses seres do planeta Plant. Lá, já criou-se uma certa amizade aí do Bardock com esse ser roxinho, na persistência, né, roxinho, né? Eu queria ver o Bardock. Aí nesse momento o Bardock falou o nome dele, porque ele tinha até resistência de dizer quem era. Que é como diz, ele vê que não tem maldade nenhuma nesses seres roxinhos, mas como diz, ele não é de pouco, ele é de poucos amigos, porque ele fica só relembrando os flashbacks realmente dos verdadeiros amigos que ele tinha, né? Que eram os amigos mais próximos que foram exterminados pelo Freeza. Não, é intrigante esse especial, porque ele realmente é como se dá uma nova oportunidade, entendeu? Para aparecer o Bardock, porque realmente ele é um personagem que, como diz, dos personagens, pelo menos que dá a impressão que os fãs gostariam de sempre rever, ele seria um dos primeiros, assim, que é como se não merecesse o que aconteceu com a história dele, que ele merecia pela bravura, pela força dele. Aí aparece um personagem que é um antepassado, um ancestral do Freeza, né? O Shield, entendeu? Então esse antepassado, ele realmente é como se veio antes do pai de Freeza, entendeu? Ele veio ali antes, aí realmente ele está à procura, né, do Bardock, né? Ele manda primeiro outros seres outros seres, né, atacar o planeta aí, e o Bardock defende e protege, né, os seres. Só que aí ele vai pessoalmente, como disse, para ir atrás, encontrar esse Bardock. Aí eles querem realmente, né, nesse momento não fica bem claro se eles queriam realmente tomar o planeta por si, em si, tipo, porque assim não tem muita resistência. O próprio esse Shield vai dizer que são fraquíssimos esses seres, então não tinha dificuldade nenhuma. É muito mais por uma rixa de encontrar esse ser forte, esse guerreiro, né, o Saiyajin, o Bardock, entendeu? É meio que intrigante essa ideia de que, essa narrativa de que eles já sabiam que o Bardock estava aí, entendeu? Olha lá, ele veio avisar ao Bardock, o ser, né, que pegou amizade com o Bardock, que tinha chegado seres estranhos e ele tinha percebido uma certa maldade neles e era melhor ele tomar cuidado. Então ele realmente já ficou ciente de que tinha alguma ameaça e ele pediu para proteger os colegas, os parentes dele, os amigos e o pai dele, que estava esse familiar. Aí ficou pedindo ajuda do Bardock, que se o Bardock não pudesse, pior ele, né? Defender dessa ameaça.
Aí o Bardock acha intrigante a ideia de chamar pelo nome dele. Aí ele fica a todo instante tendo os flashbacks. E depois daquele ataque do ser do planeta Galáxia, ele ficou com essa premonição, né? Interferência, que nem o rapaz lá disse, no cérebro dele, das ondas cerebrais que fica toda hora relembrando do passado, aí hora vê do futuro, aí agora tá do passado, vendo muito passado. Aí eles atacam, exterminam os povos desse planeta, né? E realmente, agora sim, o Bardock vai fazer alguma coisa porque vai atacar, né, o novo amigo dele. E realmente, muita gente fala do design desse shield, né? Não gosta tanto. E é intrigante a ideia de que ele, nesse especial, ele não vai a uma segunda forma, terceira forma, tipo, ele fica só na primeira. O Bardo que enfrenta ele como se fosse na primeira forma, igual o Freeza fica na primeira forma. O pai de Freeza normalmente já vem como se fosse uma segunda forma, ele fica naquela forma mais alta, mas esse Shield e o Freeza aparente, desde o início, né, da primeira aparição, aparece nessa forma mais contida dele. Olha lá, e o Bardo que olha para ele e lembra Freeza, só vê Freeza. Porque realmente é um ancestral, né, aparente. Por mais que tenha um design um pouquinho diferente, mas claro que tá cuspido e cagado o rosto dele. Né? Então realmente começa uma luta aí, né? E dá para perceber aí que ele é mais forte, claramente, o Shield. Ele realmente vai oprimir, né, o Bardock, até fazer ele parar para refletir que ele não pode fazer nada por ele ser mais fraco. Aí ele sente o estopim foi o ataque que o Shield vai dar agora desses seres do planeta Plant, né? Que até criou amizade com eles. E não tem maldade nenhuma, como dizer, não merece. Não. Se o Bardock ainda meio que tinha que pagar alguma coisa, vamos imaginar assim, alguma coisa que ele carregasse de responsabilidade, né, de culpa na vida dele por ter já destruído vários seres de vários planetas, né? Mas esses seres aí desse planeta Plant, né, aparentemente não fez maldade nenhuma, então não merecia. Então quando o Shield, né, atacar agora o pai, o familiar dele, aí o Bardock vai ser o estopim, né? É igual o estopim que no Goku tem quando o Freeza mata o Kuririn. Então tem um estopim, como disse, chegou ao máximo ali de carga emocional ali. Aí é quando realmente ele estava para exterminar os seres. O Bardock sente que é como se ele dissesse: eu sou muito fraco, não estou conseguindo conter ele, e vai ter o mesmo fim que teve já anteriormente na história original. Então ele é quando desperta, né? Agora ele vai ter aquela carga emocional e ter a transformação de Saiyajin para Super Saiyajin, né? Aí é quando esse Shield, percebendo isso, ele percebendo o aumento do poder do Bardock com esses cabelos loiros, né? Com esse Super Saiyajin, ele, após ser derrotado, né, pelo Bardock, vai realmente passar uma mensagem para os seus antepassados, para os seus, na verdade, para os seus descendentes nesse caso, de que deveria tomar cuidado com esse Super Saiyajin, né, que é um Saiyajin cabelo louros. Aí é onde a história se encaixa, né? Tem a ideia de que o Freeza, no primeiro especial do pai de Bardock, que é o nome do pai de Bardock, o primeiro 40 minutos, cita que para que não apareça esse Super Saiyajin, aí sim ele realmente destrói o planeta, mas encaixa agora na ideia. Só que naquele primeiro especial era a ideia de que podia ter uma rebelião e os Saiyajins serem, né, acabar se rebelindo, tendo uma rebelião e se unindo, né, e derrotando Freeza e seu staff lá, seu, sua
equipe lá. Só que aí não é citado exatamente no primeiro especial que tinha um Super Saiyajin, assim, exatamente. Não foi citado bastante, apesar de que nesse especial que já é de 2011, né, em contrapartida com aquele de 1990, que ele era de 1990, ainda não tinha. Só que em 2011 já sabia que tinha Super Saiyajin, entendeu? O Goku já tinha se transformado, já outras sagas, já tudo, em Vegeta, tudo. Então já sabia da existência do Super Saiyajin. Então quiseram encaixar essa possibilidade do Bardock também ter se transformado em um Super Saiyajin, né? Então é quando, para encaixar a ideia de que o Freeza tinha medo preferiu destruir o planeta, né, Vegeta, no caso, que era o planeta atual dos Saiyajins, que naquele momento que o Freeza destrói o planeta Vegeta, que com Bardock, só que em contrapartida, essa é uma história que expande mais um pouco a história dos Saiyajins, porque mostra que é do planeta Plant, né, que é o primeiro planeta dos Saiyajins, que ainda vai ser conquistado aí nessa história, né, que é curtinho, é só para mostrar a ideia do Saiyajin do Bardock. É tipo uma redenção pro Bardock, que mostra que ele sim era um grande guerreiro e merecia ter sido um Super Saiyajin também, entendeu? Porque todo guerreiro que for muito forte, né, Saiyajin forte, que ele atingir um certo nível de poder, ele vai ter um coração, né, bondoso de querer as coisas, né? Porque é meio controversa a ideia do Bardock ter coração bondoso, porque esse primeiro ele é o que realmente atacava planetas e coisa e tal, mas ele em si, no quesito força, ele em potencial ele tinha, assim, né? Que ele era, apesar de ser classe baixa, ele fez igual o Goku, ele treinou bastante, ele era forte bastante, né? Apesar que o Goku treinou muito mais. Por isso que no fundo é só um fanservice para os fãs, assim, né? Chama. Por quê? Porque a ideia de Goku se transformar em Saiyajin, e porventura, consequentemente, em Vegeta, os filhos, né, Goten, Trunks, Gohan, faz muito mais sentido pela ideia de que eles treinaram realmente bastante para aumentar mais o poder, diferentemente de Bardock, que ele tinha era potencial grande. Porque potencial grande até o Vegeta tinha, na saga Saiyajin ele já vem com potencial absurdo. Só que ele só vem a se transformar, inclusive, depois do Goku. Por quê? Porque, segundo o próprio autor, para ter o Saiyajin, o Super Saiyajin, né, cabelo louro, ele precisava, além de poder de luta, né, ter treinado bastante, ter também, que aí teria muitas células S, né, a célula de Saiyajin, ele tem um coração puro, entendeu? Essa bondade. Então, realmente, no caso de Bardock, pode ser que não encaixe perfeitamente a teoria do Super Saiyajin, por ele não ter o coração tão puro quanto o de Goku, por exemplo, que até não é um argumento tão pesado, porque Vegeta aparentemente, quando ele consegue o Super Saiyajin, ele também não tem esse coração tão puro, mas o aspecto de força, eu acho que barraria um pouco o Bardock, porque ele não treinou tanto, pelo menos não mostra ele treinando, ele só tem um potencial grande, entendeu? É um grande guerreiro que se treinasse sim, igual o Goku teve que treinar bastante, o próprio Vegeta, ele treinou na sala de gravidade, Goku, para atingir, e o próprio Vegeta atingir esse Saiyajin, e Gohan na sala do tempo, nem se fala, né? Entendeu? Os que realmente tiveram facilidade grande foi Goten Trunks, que realmente já nasce com muitas células S, entendeu? Mas o Bardock aparentemente não era para ter tido essa oportunidade toda de vir a se tornar um Super Saiyajin. Mas é como disse, para os fãs é perfeito. Não é à toa que inventaram uma possibilidade dele aparecer ali no, naquele momento estava sendo destruído por Freeza, né? Ele e o planeta. Então é como dizer, só um fanservice, mas né, que os fãs gostam mesmo do personagem. Ali o Shield já manda mensagem para os próximos, né, os descendentes dele, tome cuidado com esse Super Saiyajin, né, que é um Saiyajin cabelo. Então era isso, era um especial curtinho, como diz, é como se fosse um episódio. Faça um episódio, entendeu? Em homenagem, entendeu? Que pode ter certeza que vão querer assistir. Então era isso. Porque assim, é até difícil de explicar como é que poderia se encaixar,
entendeu? Então, por isso que era só para mostrar que ele tinha um potencial, assim como se quisesse fazer um especial para o irmão de Goku, né? Que inclusive nem é falado no primeiro especial do pai de Bardock, e pior nesse, poder sim fazer um especial só por Raditz, né, o irmão de Goku, para ele também se transformar em Super Saiyajin, se Bardock, né, pôde, não, mas Bardock ele era um guerreiro muito mais de potencial, mais forte. Então ele era mal classificado de classe baixa, porque o Raditz ele era classe baixa e Goku ali, e você vê que com treino ele conseguiu. O Goku com treino conseguiu, era só mostrar um especial pro Raditz. Com treino ele também conseguisse, mas é como diz, o povo gostava, gosta, os fãs gostam até hoje, né? À toa que foi feito também o fanservice no mangá, né, do Super, Dragon Ball Super, agora recentemente, porque gostam do Bardock muito. Então é como diz, tá tudo certo. Porque se gostam muito do personagem, vão dar a oportunidade dele aparecer, nem que seja em flashback, em especial, em história que é difícil de entender, porque tem que conhecer muito de física para entender, que pudesse ser um buraco minhoca, voltado no tempo, é muito complicado, entendeu? Então é isso mesmo. O importante é o especial que ficou bom, entendeu? Aí já era a animação, né, de 2011, coisa e tal. E inclusive para vender boneco, que inclusive eu gosto também. É muito bom. Que aí já tem o do Bardo, que aí tem dele de Super Saiyajin, então é perfeito. Entendeu? E a ideia que ele passa de um guerreiro perseverante, né? Então é bom. A ideia.